Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Vamos falar acerca de profecia. Não essa profecia aí que é dada aí, né? De forma irresponsável pelo sistema, né? Do reteté, entre outras situações. Vamos falar acerca de profecias mesmo da Bíblia. Vocês entenderam o que é profecia? Vocês vão entender, sabe? Mas para vocês entenderem primeiro o que é profecia, vamos aqui falar do livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Pronto. Ou seja, os filhos de Deus, eles vieram se apresentar a Deus, sabe? Como um rei, onde uma magnitude de margem de pessoas vão ter que se apresentar a ele, né? O rei, quando ele está sentado no trono, fica toda a corte ali diante dele, como também o imperador, né? E como também é um presidente, por exemplo. Vamos pegar aqui o presidente. Quando o presidente está ali, ele tem ali ao seu redor, né, vários ministros. Que esses ministros, na verdade, eles cobrem determinado tipo de setores. Ministro da Fazenda, ministro da Justiça, tá entendendo? Ministro da Cultura, tá entendendo? E são alguns ministros que, na verdade, vão auxiliar o presidente, tá entendendo? E o imperador também se servia ali da corte para poder ele administrar o império. Também não era diferente com o rei. Existe esse corpo aí, sabe? Esse corpo administrativo, aonde o rei é cabeça, onde o imperador é cabeça, onde o presidente é cabeça, mas que ele se serve sim dos seus auxiliadores, no caso do presidente e os ministros, né? Que eu já falei aqui para vocês. Deus não é diferente, tá entendendo? Deus ele tem como servos dele, ministro dele, os anjos. Os anjos eles estão aí administrando o querer, o efetuar e a vontade de Deus. O que Deus decide lá no céu se materializa aqui na terra. O que Deus decide lá no céu se reflete aqui na terra. O que Deus decreta lá no céu quer dizer poder, né, pessoal? Sabe? Céu quer dizer poder. O que Deus decide lá, o que Deus quer lá, vai se refletir aqui porque existe toda essa gama aí de seres espirituais chamado de anjos que eles vão ser sim administradores da vontade do querer de Deus, tá entendendo? E eles vão sim efetuar a vontade de Deus. E eles são extremamente poderosos. Você vê que um anjo só matou 185 mil assírios, tá entendendo? Então, quando Deus quer, ele executa juízo, sabe? Ele abate, ele recompensa. No caso de Ana ali, né? No caso de Ana, ele cumpre promessa, né? Ana tinha promessa de Deus de ter um filho, ela orou e Deus foi lá e confirmou e ela teve Samuel, tá entendendo? Então, tudo já começa no campo espiritual. Nada começa aqui na terra, até porque a terra foi criada por eles, né? Pelo mundo espiritual. Nada do que foi feito se fez com visível aparência, ou seja, as coisas foram feitas pelo mundo invisível. E esse mundo invisível é o mundo espiritual administrado pelos anjos, aonde Deus é o cabeça, Deus é o governante, Deus é o supremo, o soberano, o rei, o imperador, o arquiteto, sabe? Então, Deus se faz dos anjos para poder administrar juízo e justiça, bem ou mal, sabe? E aqui em Jó 6, os anjos eles se apresentaram, sabe, perante o Senhor. E também veio quem? Satanás, tá entendendo? Na verdade, Satanás aqui não é bem assim Satanás, né? Quando se trata da soberania de Deus, essa palavra Satanás, ela denota o lado esquerdo de Deus. Porque tem os anjos à direita e tem os anjos à esquerda. É uma espécie de dualismo, tá entendendo? E
O que é profecia? A profecia, na verdade, é Deus primeiro escolhe um vaso, que vai ser o profeta. Através desse profeta, Deus vai inspirar ele, sabe? Como é que Deus vai inspirar ele? Um anjo, um anjo vai envolvê-lo, sabe? Minuciosamente, silenciosamente, ocultamente, sabe? Onde ele vai passar desapercebido e vai dar inspiração a ele. E com essa inspiração, ele vai ali escrever tipo um livro. Tá entendendo? Ele vai escrever um livro. Antigamente, as profecias eram feitas de boca a ouvido. Tá entendendo? De boca a ouvido. O caso que aconteceu com Abraão. Você vê que o anjo se apresenta a Abraão, aqui no capítulo de Gênesis. Tá entendendo? Gênesis capítulo 15, versículo 14. O anjo vai se apresentar a Abraão e diz assim, ó. Então disse a Abraão, o Senhor, ou seja, Deus dizendo a Abraão, sabe de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servirá a ela. E eles vão afligir vocês por 400 anos. Preste bem atenção. Um anjo ele se apresenta a Abraão, até porque naquele tempo ainda não tinha profeta, né? De ofício, Deus não tinha levantado nenhum profeta. Um anjo desceu e falou boca a ouvido para Abraão, tá entendendo? E falou, olha, certamente a sua descendência vai ser escrava durante 400 anos e ela vai ser afligida. Agora preste atenção. Como é que isso vai vir a acontecer? O tempo foi passando, né? Abraão, ele gera Isaac. Isaac gera Jacó. Tá entendendo? Jacó gera os 12 filhos, que gera José. José vai pro Egito. Isso aí vai rolando o tempo, né? O tempo vai passando. Não é de um dia para outro, não. É gradativamente. E indo passando o tempo. E José é vendido pelo irmão. Antes de ele ser vendido, ele tem um sonho, né? Deus dá o sonho a ele. E as coisas vão se desenrolando. Tá entendendo? As coisas vão se concluindo. Tá entendendo? Por que as coisas se concluindo? Porque isso aí já era um decreto de Deus no mundo espiritual. Deus já tinha decretado que a descendência de Abraão seria escravo em terra alheia, em terra estranha. E eles não só seriam escravos, eles seriam afligidos. Tá entendendo? Eles seriam afligidos. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mano. Esse José, por exemplo, ele interpreta o sonho, se sai muito bem, segundo, ele na verdade se torna o segundo homem mais importante do Egito. Enquanto José e Faraó tá ali, tá tudo bem. Parece que essa profecia que Deus tinha dado através do anjo Abraão não ia se cumprir. Porque as coisas estavam mil maravilha, meu irmão. Mas o que foi que aconteceu? Nada que é bom dura para sempre. As coisas mudam de lugar, as coisas mudam de cor, as configurações vai mudando constantemente. Tá entendendo? E o mundo é uma mudança constante. Tá entendendo? O mundo é isso, é uma mudança, é uma metamorfose constante aí que vai acontecendo em vários ambientes e várias ambiências. E nesse vai e vem de lá para cá, de cá para lá, né? A história da Terra, a Terra vai girando, translação, rotação, o tempo passando para lá. E aí, uma hora José partiu, né? Foi sepultado. Outra hora também o Faraó, que era muito legal com José, partiu também. E aí surge agora
um faraó já decretado por Deus como vaso, sabe? A qual Deus vai utilizar esse vaso, chamado de faraó, filho do sol, para afligir o povo dele. Então, o povo ali, né, que fica ali com os egípcios, eles já são 3 milhões de 3 milhões de judeus, de israelitas ali, né? Eles já são 3 milhões de israelitas ali. Agora, amando de quem? Submissa a quem? Subalterno a quem? Sujeito a quem? A Faraó. Esse vaso que agora vai maltratar os filhos de Israel. Cumprindo-se assim o que o anjo disse a Abraão. Vocês estão entendendo? Que certamente a descendência e a semente de Abraão seria escrava e sofreria muito na terra de estranho. E que terra de estranho é essa? No Egito, tá entendendo? E ali, com a morte de José, com a morte do bom faraó, surge o mau faraó, já levantado pelo próprio Deus. Deus tinha um propósito ali. Ali mesmo, naquela aflição, Deus, com o propósito ali, ele vai fazendo a história, né, se desenrolar para honra e glória dele mesmo, de quem? De Deus. Deus levanta Faraó como vaso, sabe? Para abatê-lo, tá entendendo? Para humilhá-lo. E Faraó, ele é levantado, sabe? E Deus endurece o coração de Faraó. Como é que Deus faz isso? Com a atuação do mundo espiritual. Tá entendendo? Isso já foi decidido nos céus. Já foi tudo programado pelo mundo espiritual. Olha, Deus reúne aqui, olha. Em tal data vai nascer um faraó, vai ser um vaso de desonra, ele vai ser levantado. E você aqui, espírito, vai entrar nele lá e vai mexer no coração dele para endurecer o coração dele. Aí quando você tiver endurecido, como ele é um cara muito poderoso, né? E ele é uma cidade edificada sobre o monte, todo mundo vê, a notícia vai correr por todo o globo terra de que eu sou Deus de Israel, desse povo que está aí preso, tá vendo? Está aí escravo. Está aí esse povo que ele está maltratando. Eu sou Deus desse povo. E por eu ser o Deus desse povo, eu vou agora manifestar o meu poderio sobre esse faraó, para mostrar a ele que eu sou Deus, que eu governo, tá entendendo? Que eu que mando, que eu é que destrono, que eu é que abato, tá entendendo? E quando faraó, esse faraó mau, ele sobe no poder, ele ascende no poder, ele já vai nascer em um palco, junto com os filhos de Israel, todo aquele povo que vai nascer ali naquela época, tanto faraó, né, aqueles contemporâneos ali, na mesma época, sabe? Todo aquele povo ali, ele já nasce assentado dentro de bases proféticas, onde eles não tinham muito o que fazer. As profecias tinham que se cumprir, mas só que essas profecias se cumpriram. Mas o mais interessante, o mais incrível é que as coisas não começou aqui, começou em reuniões espirituais de Deus com os seus próprios filhos espirituais, que são os anjos, são os administradores de Deus. Assim como o presidente tem ministro, assim como os imperadores tinham ministro, assim como os reis tinham ministro, Deus, como supremo, soberano, rei do universo, ele também tem os ministros dele, que são os anjos, para contornar, para conduzir a história da humanidade para onde ele quer que vá, tá entendendo? Aonde Deus quer que a história ocorra, vá, se desenrole, as coisas vão ser conforme Deus queira, porque Deus é soberano. Tá entendeu? Deus pegou Faraó. Antes de Faraó existir, Deus já tinha decidido lá com os seres espirituais que são os anjos, os seus ministros, que ia nascer um Faraó aqui embaixo na terra e que esse Faraó ele ia ser de coração duro, porque não porque ele quis,
porque ele já nasce assentado dentro de uma profecia, sabe? E por ele ser um cara muito poderoso e visto por todo mundo, uma cidade edificada sobre um monte, a qual não tem como se esconder, Deus vai lá, abateu e proclamou o nome dele em cima de Faraó, vocês estão entendendo? E libertou o povo, que eram 3 milhões de judeus que também estavam assentados em bases proféticas. Ou seja, todos esses personagens aí, eles não tinham nada a ver, meu irmão. Eles só foram personagens, né, para cumprimentos proféticos. Vocês estão entendendo? Tinha que se cumprir. Ele já nasce, meu irmão, como Deus disse, né? Deus disse para lá em Romanos, Deus disse antes que esses dois meninos, esses dois bebês tivessem feito bem ou mal, se referindo a Jacó e Esaú, Deus já tinha amado quem? Jacó e aborrecido Esaú, antes de eles nascer. Então eles já vão nascer dentro de base profética, aonde o maior vai ter que servir o menor, que é Jacó. Esaú tinha que servir a Jacó e ele, Esaú, não tinha muito o que fazer, era uma profecia. Deus decretou assim. É aí que ninguém entende, pô. Aí a pessoa vai achando, não, desse jeito aí eu acho que eu vou procurar uma carta amante porque minha vida tá assim, né? Então, porque tá assim, é porque os espíritos lá vão me falar alguma coisa, né? E aí a pessoa vai procurar presságio como cartomante, como, deixa eu ver aqui, tarô, búzio, né? Vai pro candomblé, vai pro espiritismo, vai pro kardecismo, né? O espiritismo alto, o espiritismo baixo, enfim, vai procurar estudar. Eles vão dar o seu jeito, como Saul deu o seu jeito. Mas Deus já tinha decretado para Saul: olha, Saul, você vai morrer, acabou. Usando a boca da mulher que ele foi consultar, a própria mulher foi tomada e o espírito falou: olha, amanhã, essa hora, você vai estar aqui do nosso lado, viu, Saul? O rei Saul, aquele que perseguiu Davi. E aconteceu, irmão. Tá entendendo por quê? A Bíblia diz bem assim que Deus está no céu e faz tudo aquilo que ele apraz. Tá entendendo? As pessoas têm que entender o seguinte, que existe um Deus aqui, criador dos céus e da terra. E o que ele quer, ele faz. E ele já tinha profetizado que ele já tinha dito, né? Anunciado que certamente a descendência e a semente de Abraão seria escrava em terra alheia, em terra estranha. Ia sofrer, né? Ia ser subjugado durante 400 anos, meu irmão. É 400 anos, não é 4 dias, não. É 400 anos. É muita dor, muito sofrimento. A Bíblia diz que o povo gemia de dor. Porque você sabe, né? Escravo, ele tem deveres. Escravo nunca tem direito. O cara começa a trabalhar hoje, amanhã trabalha de novo, amanhã trabalha e é escravo. Escravo, você sabe, né? Acaba morrendo trabalhando, amassando barro para Faraó. E o povo de Deus estava nessa situação. A Bíblia diz que o povo gemia até que Deus se lembrou, né? E aí Deus mudou a sorte do povo de Deus. Tá entendendo? Então muitas vezes as pessoas já nascem em bases proféticas que você não vê. Foi o caso também de Jó. Por isso que eu citei essa passagem aqui de Jó, capítulo 1, versículo 6. Por quê? Para vocês entenderem que o que o mundo espiritual decide lá reflete-se aqui na Terra e vai envolver muita gente aqui. Tá entendendo? Meu irmão, é tudo, irmão. Ah, fulano de tal sofreu um acidente e já foi decidido lá. A não ser que tomou um tiro, já foi decidido lá. A não ser que acertou na Mega Sena, já foi decidido lá. As portas estão fechadas para mim, já foi decidido lá. Porque Deus tem propósito nas coisas, sabe? E o que é propósito? No caso aí, Deus tinha um propósito de manifestar o seu nome por todo o globo terra, sabe? Humilhando, abatendo Faraó. Esse faraó ele foi levantado realmente por Deus como um personagem de barro só para Deus abater ele. E ele não tinha muito o que fazer. Ainda que ele quisesse ser um cara bem do lado de Deus, mesmo assim, ele não ia poder, porque Deus já decretou que ele tinha que ser aquele faraó que Deus ia manifestar o poder dele. E propósito é isso, ele nasceu com aquele propósito. É como um leão. O leão ele nasce é um ser carnívoro, tá entendendo? Não tem como você, ainda que você dome um leão, sabe?
Quantos domadores de leão aí já foram atacados pelos leões? Porque o instinto do leão, meu irmão, ele não é apagado. Tá entendendo? Ele é leão, meu irmão. Ele é carnívoro. Tá entendendo? É um ser irracional, meu irmão. E muitas vezes os leões atacam sim seus domadores, que domesticaram ele. Vocês estão entendendo? Porque o leão nasceu com esse propósito de ser leão. Tá entendendo? Se você for pegar um anfíbio é aquele ser que ele vive tanto na água quanto na terra. Tá entendendo? Ele nasceu com esse propósito. Os peixes, eles nasceram com o propósito de viver debaixo da água. Os peixes, eles não têm capacidade nenhuma de viver fora da água. Se nós, seres humanos, for colocados fora do universo, nós morreremos em milésimo de segundo com toda certeza, porque nosso corpo teve um propósito e foi feito, arquitetado, pensado para viver aqui na Terra. E se a gente quiser desbravar o universo, então até os profundos dos oceanos, temos que usar equipamento, no caso do espaço sideral, né, do universo. Os astronautas usam aquela roupa lá, né, toda aquelas roupas específicas deles. Já no caso, né, de um mergulhador, ele pode até praticar apneia, né? O que é apneia? Aquele mecanismo que a pessoa vai dilatando os pulmões e fica 7 minutos, 8 minutos debaixo d'água. Mas os seres humanos não foi feito com propósito para viver debaixo d'água. Eles precisam, então, de equipamentos para poder manter eles ali, que são os balões de oxigênio. Quando um mergulhador ele vai ficar mais tempo, ele precisa disso. Então, o balão de oxigênio ele tem propósito de manter o mergulhador por muito tempo dentro do profundo das águas. Tudo tem propósito. Um peixe não foi feito com propósito para viver fora da água. Tá entendendo? Se você pegar uma raiz, você arrancar a raiz, ela vai morrer, mesma planta, porque a raiz tem que estar ligada à terra. Tá entendendo? E nós temos que estar ligados a quem? A árvore verdadeira, que é Deus. Temos que estar ligados com Deus. Isso chama-se propósito. Tá entendendo? E muitas vezes, quando você vê uma pessoa sendo poupada, tendo vários livramentos, é porque Deus tem propósito na vida dessa pessoa. Ninguém entende, pô. Sabe? Ninguém entende. O caso de Saul mesmo. Perseguiu Davi o tempo todo, o rei Saul. E ele não entendia que os livramentos que Deus dava a Davi era porque Deus tinha prometido a Davi que Davi ia ser rei. Ou seja, Davi ele tinha um propósito e tinha que alcançar as promessas de Deus. Tá entendendo? Quando Jacó ele sai aí igual um maluco pelo mundo afora, pelos desertos, sabe? Que naquele tempo não tinha poste de luz, não tinha nada, não tinha candeeiro, não tinha nada. Jacó ele faz um voto a Deus, se Deus guardasse ele, desse pão e comida, que ele seria o Deus dele. E Deus protegeu Jacó por propósito, porque ele já tinha sido escolhido aonde? No ventre da mãe dele. Tá entendendo? Então, muitas vezes, pessoal, quando você vê uma pessoa tendo vários livramentos, é um propósito grande que Deus tem na vida dessa pessoa, pô. Tá entendendo? Deus tem propósito, pô. Você não entende, por exemplo, Nínive, aquela capital da Síria. Se você for pegar os relatos de arqueólogo, de paleontólogo, você vai ver que os assírios Nínive era a capital, para quem não sabe, da Síria. E os assírios eram extremamente perversos, meu irmão. Eles não mereciam perdão aos olhos humanos, tanto é que Jonas partiu a mil por medo e também por não achar que eles deveriam ser perdoados, mas não era. O coração de Deus não estava assim. Tá entendendo? Assim como Deus olhou para... Quando Moisés foge do Egito, né? Ele foge como homicida do Egito. Ele fugiu das autoridades egípcias, esse Moisés. Moisés sai escarreirado do Egito como um homem fora da lei. Um homem que tinha praticado o homicídio, que era realmente um crime muito, mas muito mesmo, assim, grave. Porque ele tirou a vida de um cidadão egípcio, que era, na verdade, equivalente aos Estados Unidos hoje, era equivalente na época de Jesus a Roma. E Moisés ele teve que sair do Egito correndo.
Aquele homem que saiu ali desamparado, ele desde o ventre da mãe dele já tinha sido escolhido por Deus. E o que ninguém viu em Moisés, Deus viu. Deus viu os 10 mandamentos dentro do coração de Moisés. O que ninguém viu, Deus viu um líder em Moisés. O que ninguém viu. Então Deus protegeu o vaso dele, meu irmão. A mesma coisa, porque Moisés tinha um propósito. A mesma coisa foi com Saulo, o apóstolo Saulo. Ninguém entendeu, mas Deus, ele paulatinamente, ele foi gradativamente protegendo Paulo. Paulo teve inúmeras, mas inúmeras, sabe, livramento de Deus. Ele foi sendo livrado vez após vez, porque Deus tinha propósito para ele. Aí Deus tirava ele daqui, botava ele para ir para lá, botava para ir para cá, depois botava ele para ir para mais longe. Ele era um missionário, né? Ele ficava rodando, ele era deslocado de um lugar para o outro, tá entendendo? Para poder manifestar a glória de Deus e enriquecer a humanidade com essas cartas paulinas aí, né? Que realmente são as cartas mas muito boas mesmo, né? As cartas paulinas que ele escreveu. Assim como os salmos de Davi, por exemplo. Então, Ninive, para Jonas não tinha perdão, então aquele povo, mas Deus tinha um propósito com os ninivitas, os assírios. Tanto é que eles se arrependeram. Então Deus tem propósito. Quando você está assistindo a televisão, porque a televisão ela foi feita com aquele propósito ali. Você nunca vai pegar um vaso de água e colocar ali na televisão, achando que a televisão, né, aquela TV 4K sua, ou se for Full HD, ela vai congelar. Ela não vai fazer isso. O propósito dela é produzir imagem e som, tá entendendo? Através da ionosfera, tá entendendo? Que vai interligar ela aí a essa camada aí da termosfera, que passa essas correntes aí, que passa essas ondas elétricas aí, que permite ter som e imagem aí na sua casa, na sua TV, muito por conta desse deixado de Deus aí, né? Porque os seres humanos só faz descobrir aquilo que Deus já deixou aí, né? A ionosfera foi deixada aí para aqui, algum dia, assim, se multiplicasse, como disse Daniel, e você tivesse TV em sua casa. Então, um copo de água que você colocar na TV não vai gelar. Mas se você pegar, porque o propósito da TV foi dar imagem e som, mas se você pegar o copo de água e colocar na geladeira, ela vai gerar, porque o propósito da geladeira, qual é? É gelar, sabe? É conservar. Tá entendendo? E o fogão foi feito para quê? Com que propósito? O fogão foi feito com o propósito de esquentar, aquecer, sabe? Produzir fogo em grau menor. E aí você vai jogar sua panela de pressão lá e vai cozinhar seu feijão, seu arroz, seu macarrão, tá? Porque o fogão foi feito com esse propósito. Ah, mas o fogão ele não funciona se não tiver o bujão de gás que foi feito com outro propósito. Então o fogão de gás foi feito com o propósito de auxiliar o fogão. Vocês estão entendendo que as coisas foram feitas pensadas e que, tomada por esse exemplo, você vai ver que o universo ele foi muitíssimamente bem arquitetado para atender o planeta Terra. Tá entendendo? Então é assim, pessoal, tudo foi feito com propósito. A sua cama lá tem um propósito de você dormir, meu irmão. Veja como a cama é feita, sabe? Você não vai dormir em qualquer lugar, tá entendendo? A cama foi feita com propósito. A mesa foi feita com propósito. Ela tem também 4 bastões ali, 4 hastes ali, que vai manter ali aquela plataforma pequena que você vai colocar as coisas ali, açúcar, né? Sua janta, seu almoço vai ser colocado ali. Foi feito aquele conjunto de cadeira com a mesa com propósito. O sofá foi feito com propósito. Tá entendendo? Então, pessoal, assim, o ventilador foi feito com propósito. O ar-condicionado foi feito com propósito. Você não vai fazer ar-condicionado, tá entendendo? Para usar no inverno. Ele não foi feito para isso, tá entendendo? As lareiras lá, principalmente no Rio Grande do Sul, tem aquelas casas lá que tem lareira, que é aquele aquecedor ali natural, né? Onde se coloca ali algumas, algumas
alguns pau ali, né? Tronco de árvore, alguma coisa ali, sei lá. Que eu não sei muito bem ali, mas é desse jeito aí, né? E ali chama-se lareira. E ali a lareira foi feita com propósito. Tudo foi feito com propósito. Uma colher com propósito. Um garfo foi, a faca foi feita com propósito. Então Deus tem propósito para tudo, irmão. Tá entendendo? Então Deus ele só protege aquele que ele tem propósito. Tá entendendo? Se tiver uma pessoa que não tem propósito e uma que tem propósito, Deus vai proteger aquele que tem propósito. É por isso que tem pessoas aí que você fala, pô, aquela pessoa tomou um bocado de tiro e não morreu. Já que ela tomou, só morreu. Propósito de Deus, meu. Tá entendendo? Ou seja, o que o mundo espiritual decidiu lá, muitas vezes aquela pessoa é um vaso de Deus. O que o mundo espiritual, os filhos de Deus, junto com Deus, decidiu, vai acontecer aqui. Quem não sabe daquela história do rei Acabe, né? O rei Acabe, cuja mulher era Jezabel, eu gosto de citar muito essa passagem aí, em que, assim, ele convidou o rei, ele era rei de Israel, cuja capital era Samaria, viu, pessoal? O rei Acabe era rei de Israel, cuja capital era Samaria. Já o outro rei, Josafá, ele reinava em Judá e capital era em Jerusalém. Ele pediu ajuda lá ao rei Josafá para ir para a guerra. Só que quando ele vai para a guerra, meu irmão, ou seja, antes de ele ir para a guerra, ele consulta lá os profetas dele, né? Todos os profetas, claro, comendo, bebendo das custas do rei, não ia negar, né? Sabe? Não ia distorcer a palavra. Não ia também, assim, ele não ia desconsiderar o rei, destratar o rei, sabe? Então, eles, em uma voz só, todos os profetas falaram, não, rei, você vai para a guerra e você vai vencer. E aquilo ali incomodou um pouco o rei Josafá de Judá. Aí o rei Josafá de Judá perguntou ao rei de Israel, vem cá, rapaz, aí não tem outro profeta não, porque tá estranho, todo mundo falando a mesma coisa. Tem alguma coisa errada aí. Aí ele falou, rapaz, tem. Mas tem um aqui que esse cara só anda falando mal de mim, velho. Quem é esse aí? Eu quero saber quem é ele. É Micaías. Esse profeta tá aí. O rei de, de Judá, que é Josafá, ele procura ver, se certificar que se tem outro profeta. E o rei de Israel, Acabe, fala que tem. Só que esse rei de Israel, que não tinha moral nenhuma com Deus, ele sempre era repreendido por esse profeta Micaías. O que é que acontece? Acontece que o rei Josafá de Judá, ele manda chamar Micaías, que é esse profeta. E aí há uma excursão lá para poder capturar, né? Esse homem aí chamado Micaías, que era o profeta. E Micaías não ficava no meio do povo lá, nem ele ficava escarreirado, porque se ele chegasse, ele era maltratado, cuspido, apedrejado, tinha vários maus tratos físicos, sabe? Era esbofeteado, era arrancada a barba dele. Ele era humilhado, então ele não ficava no meio dos profetas, porque os profetas mesmo só profetizavam coisa boa para o rei. Isso aí incomodou o rei de Judá, que era Josafá. E quando esse Micaías, o profeta verdadeiro, vem, o profeta verdadeiro fala para o rei, não, rei, você vai vencer e tal. Aí o rei Acabe falou, não, você não fala assim. Você está tentando me tapear. Eu conjuro-te pelo Deus vivo, pelo Deus da Bíblia, que fale a verdade. Aí está o rei Josafá de Judá de um lado ouvindo, e tá Acabe aqui desesperadamente pedindo para ele falar a verdade. E aí ele falou a verdade, né? Aí você vai ver o que é propósito, né? Você vai ver que as coisas já são decididas no mundo espiritual. Já é decidida nos campos espirituais, já é decidida nas esferas espirituais, e que aqui na Terra a gente só vai receber o reflexo, sabe? Desses cumprimentos, né, dessas decisões, desses decretos que eles já decidiram lá em cima, e vai se refletir aqui na Terra, vai se cumprir aqui na Terra. E aí, Micaías, ele diz assim, ó, olha, eu vi o exército de Deus à direita e à esquerda. Vi o exército de Deus à direita e à esquerda. E um espírito, ele sai, sabe? E diz que vai ser
espírito de mentira na boca dos próprios profetas de Deus. Tá entendendo? Aí Deus diz assim, ó, você vai e vai prevalecer. E não só isso, que o rei Acabe, ele ia ser morto na batalha, na guerra, e não tinha muito o que ele fazer, porque isso aí foi um decreto de Deus lá na esfera espiritual, lá no campo espiritual, na dimensão espiritual. Que o que eles decidiram lá vai se cumprir aqui na terra. Tá entendendo? Porque tudo que existe aqui, meu irmão, tudo que existe aqui está sob o domínio de Deus. O universo é formado por átomo, tudo é feito por átomo. E é o átomo que vai gerar a molécula para a matéria. E a equação do átomo, só quem pode controlar a equação do átomo, segundo Marcelo Gleisi, é Deus. Só esse Deus ele tem poderio suficiente para controlar a equação do átomo, que é velocidade e posição. Quem controlar a velocidade e a posição do átomo, governar, conduzir, sabe, essa equação, manipular essa equação, vai conduzir a história humana, irmão. A ciência fala isso. E o que foi que aconteceu? Porque assim você não pode controlar só um átomo, você tem que controlar todos os átomos do universo, tá entendendo? Que são incalculáveis. É incalculável, meu irmão. Sabe? Tem mais átomo em um grão de areia, você só tem uma noção. Você pega um grão de areia pequenininho mesmo, tem mais átomo no grão de areia do que a quantidade estonteante de estrela já descoberta pela NASA, meu irmão. Imagine aí. Imagine a quantidade de átomo que existe no universo. E Deus controla tudo, porque Ele controla a história humana mesmo. Quem controla a equação do átomo controla a história humana. E foi assim que aconteceu. Acabe tentando driblar Deus, né? Se camuflar, ele vai de forma comum, se veste, tira as vestes reais, se veste de forma comum, como um ser humano comum, sabe? E vai para a guerra assim mesmo. O rei Josafá é orientado pelo próprio Acabe, né? Acabe, na maldade com ele, conseguiu convencer ele de se manter como rei, com as vestes talares de rei. E ele foi para a guerra assim, Josafá. Só que chegou lá na guerra, a guerra ficou tão acirrada que deram em cima da companhia, né, de, de serviçais do rei, que o protegia, a tal ponto mesmo que o rei Jeosafá clamou a Deus, e Deus teve misericórdia dele e livrou ele da morte. Que a morte não tinha que ser para ele, a morte tinha que ser para... O decreto foi para Acabe. E Deus poupou a vida do rei Jeosafá de Judá, cuja capital é Jerusalém. E agora entra o decreto de Deus através do profeta Micaías. Certamente você vai para a guerra, mas você não vai voltar vivo, você vai voltar morto. Você vai tombar, você vai cair, tá entendendo? Nessa peleja. E aí acontece que naquela guerra ali, né, ninguém sabia que era um rei Acabe, ele estava camuflado, ele estava entre homens comuns ali, sem vestes talares, sem vestes reais, e não tinha, passava desapercebido, não tinha como identificar que ali era o rei. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra, e a palavra de Deus ela não volta vazia. Aconteceu que um arqueiro arqueou, né? O cara, imagina, o cara é como se tivesse uma multidão, sabe? Um carnaval ali, todo mundo se movimentando para lá e para cá. E você joga uma pedrinha ali, bate na cabeça de alguém. Como é que você vai saber que aquela pessoa ali é uma pessoa importante? Você nunca vai saber, meu irmão. Você jogou daqui do outro lado do mundo, caiu, caiu na cabeça do cara lá, tá entendendo? Aí, o que é que acontece? Acontece que o arqueiro arqueou a sua flecha e aí lançou ela ao acaso, sabe? E aí a flecha ela sobe, né? Quando ela desce, meu irmão, ela desce com o propósito de achar Acabe e realmente é como se fosse um drone, né? Um drone, o que é um drone? É uma aeronave não tripulada, sabe? É como se fossem os mísseis hoje balísticos, né? Intercontinentais.
os mísseis hoje são mísseis inteligentes, né? Tipo assim, se a China lançar um míssil lá para atingir a cidade de São Paulo aqui, ele só vem aqui, pô. Se ele não for abatido antes, só vem aqui. Tá entendendo? Porque ele é controlado através de algoritmos. Aí, ele algoritmo cibernético, sabe? É uma guerra cibernética. Tá entendendo? Só que Deus comanda tudo, meu irmão. O cibernético, o paratécnico, o plepeplético, Deus, ele comanda tudo. Tudo é átomo, ele comanda tudo. Ele tem a equação do átomo nas mãos. Tá entendendo? E aí, você pode observar, né, que essa guerra aí entre Israel e os palestinos, né, onde que os palestinos, eles na verdade lançam bombas de ataque a Israel. Só que Israel, ele tem um manto, né? Ele tem uma cúpula chamada de Iron Dome, que é uma cúpula de ferro. O que é uma cúpula de ferro? É onde mísseis inteligentes de Israel vai interceptar os mísseis, sabe? Que estão vindo para atacar o território de Israel e dizimar ali, fazer um estrago nos habitantes, nos moradores israelitas ali, sabe? Na sociedade israelita, no povo israelita. Então esse Arandrum, né? Essa cúpula de ferro, os mísseis inteligentes de Israel, ele sobe e vai intervindo um por um, sabe? A margem de erro é quase nula, tá entendendo? Então os homens já estão com essa capacidade, usando algoritmo cibernético para poder confrontar e se defender e contra-atacar inimigos. Imagine Deus disse para Acabe, através do profeta Micaías, você vai morrer na guerra e acabou, meu irmão. É o decreto de Deus. Como Deus decretou para Nabucodonosor. Você vai comer capim e acabou. Como Deus decretou para Sanaqueribe. Olha, você vai votar mesmo, chega lá, você ainda vai ser morto pelo seu filho. E acontece tudo o que Deus quis acontecer. Não tem pra onde correr. Tá entendendo? Então, diante desse Deus, eu me rendo. Sabe que ele é todo poderoso, aí não tem como, pô. Diante desse Deus aí, eu digo a você, eu me rendo pela consciência que eu tenho espiritual. O que é que acontece? Acontece que Acabe, mesmo camuflado, escondidinho, ninguém nem sonhava que um rei estava ali no meio da multidão. É como você pegasse um astro, Michael Jackson ali, tivesse no meio da multidão, disfarçadozinho ali, sabe? É como o Messi disfarçado, é como Cristiano Ronaldo disfarçado, o Ronaldinho Gaúcho ali disfarçado, o Neymar disfarçado. E mesmo assim, meu irmão, aquele mal ia lá atingir essa pessoa. E aí a flecha sobe, que foi arqueada pelo arqueiro, lançada ao acaso. E quando a flecha dessa alcança quem no meio daquele movimento todo, tal, cabeça rolando de um lado, derramamento de sangue do outro, sabe? Espada comendo no centro, trincando do lado do outro, sabe? Sangue até o joelho. E Acabe ali escondidinho, a flecha sobe e aí entra na junta da armadura, que ele ainda estava com a armadura, né? Ele estava com a roupa comum, mas estava com a armadura por dentro da roupa. Em uma tentativa de se defender de Deus. Roberto Carlos, o cantor, disse uma coisa certa. Contra os castigos de Deus não há defesa, meu irmão. E o que foi que aconteceu? A flecha subiu, encontrou aqui uma brecha na fenda, sabe? Na junta da armadura e penetrou, meu irmão, com toda a velocidade, porque as coisas quando desce com mais velocidade. Isso aí nem é o que fala, nem a física que fala isso. Penetrou, meu irmão, e aí Acabe morreu. Tá entendendo? Mas Acabe já morreu, não foi porque foi uma coisa ali daquela hora não, tal. Ele já tinha sido escolhido para a morte. A morte dele já tinha sido decretada pelo mundo espiritual, com um decreto de Deus. Através de quem? Dos anjos, seus ministros. Jó fala isso, que os filhos de Deus se apresentam diante de Deus para poder fazer valer, fazer prevalecer a vontade e o querer de Deus aqui na terra, porque está escrito, Deus está no céu e faz tudo aquilo que Ele apraz. Isso aí está nos Salmos. Tá entendendo? Então, uma das coisas que Deus quis foi isso. Foi mostrar ao mundo
e a todos, através dos escritos bíblicos, que existe um Deus. E Acabe, ele acabou morto conforme o profeta Micaías tinha dito. Mas essa decisão da morte de Acabe já tinha sido decidida no próprio mundo espiritual, que se materializou aqui na Terra e que depois teve aí o seu desfecho, tá entendendo? O seu acontecimento. E não tem muito o que fazer, não tem como se defender de Deus, tá entendendo? E é assim que Deus faz. Tudo Deus faz com propósito, até o ímpio, Deus faz com propósito, tá entendendo? Deus faz o ímpio para o seu determinado fim e não tem para onde ele correr, tá entendendo? Então, assim, pessoal, as profecias que foram ditas ali a Abraão, que o povo dele ia ser peregrino, né? E sofrer 400 anos, aquelas pessoas já nascem, todos nós já nascemos já em um solo de base profética, pô, tá entendendo? A gente já nasce assim. E Deus sabe disso, tá entendendo? Deus sabe de todas as coisas. O bom é isso. Então, aquele povo que nasceu ali no Egito, eles já nascem dentro de bases proféticas. E eles não tinham muito o que fazer. Eles iam agora ser só vítima do decreto do mundo espiritual. Você quer ver outra coisa também? Quando Jesus ele nasce, né? José pega Jesus e foge para o Egito. Quando Jesus foge para o Egito, imediatamente se passa mais 2 anos. Aí sim, Herodes com raiva volta e manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Vocês estão entendendo? Ou seja, aquelas crianças que nascem ali, elas já nascem com decreto, né? Já nascem dentro de uma profecia que elas não entram em nada, pô. Tá entendendo? Aí se cumpriu uma profecia. E quando Jesus ele vai para o Egito, vai se cumprir outra profecia também, porque depois José volta do Egito, tá entendendo? E ele com medo de ir de novo para Belém, ele vai para Nazaré, tá entendendo? Com medo de Herodes o filho, né? Porque tinha Herodes o grande, que era o pai, e tinha Herodes o filho. Ele estava com medo do Herodes o filho agora tentar alguma coisa contra Jesus, mas isso não ia acontecer porque não estava escrito assim. Porque tudo que tá para acontecer já está decretado, determinado, pré-programado, programado pelo mundo espiritual. Tá entendendo? É a mesma coisa, você quando vai assistir um filme, o filme ele já está decretado. As coisas que vão acontecer, sabe, dentro do filme. O diretor já fez isso. E Deus, ele é um diretor de filme. De um filme real, mas é. E eu e você somos personagens. Tá entendendo? Deus, ele é soberano. Então, diante desse Deus, eu me rendo. Que Deus continue nos abençoando.